Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre hepatites virais, hepatite A, B, C, D e E, que vocês viram na aula de patologia geral. A gente vai ver um pouquinho sobre esses 5 principais tipos de hepatite que a gente tem no nosso país. A gente vai ver um pouco sobre as vias de contágio, quais são os principais sinais e sintomas, o que a gente pode fazer para prevenir, transmissão, tratamento. A gente vai ter primeiro a introdução, a gente vai falar um pouco sobre a hepatite A, B, hepatite D e hepatite C, nessa ordem. Então, a hepatite, vocês podem ter visto que é um termo geral que significa qualquer tipo de inflamação que a gente tenha em um tecido hepático. A gente vai ter diversos tipos de hepatite, tem relação medicamentosa, que é um termo que... Aliás, a medicamentosa, autoimune, é um termo que se refere a uma inflamação no fígado, que, como consequência, a gente pode citar, por exemplo, o álcool, drogas, e a gente tem relação à infecciosa, né, relacionada aos vírus. O que a gente vai focar hoje são nas hepatites virais, que são consideradas o quê? Alterações hepáticas que eu posso ter e que essas alterações elas são causadas por vírus hepatotrópicos. A gente vai ter o quê? A hepatite A, hepatite B, hepatite C e hepatite E, que elas são encontradas no nosso país. Esses subtipos de vírus, eles podem causar infecções que podem ter um curso tanto agudo ou crônico, que vocês até viram. Então, o que é que vocês acham, qual a diferença, né, de uma hepatite aguda para uma hepatite crônica? Na hepatite aguda, o vírus ele vai ter um tempo de ocupação bem curto. E logo, logo após a infecção, o paciente ele já vai adquirir os principais sinais e sintomas da hepatite, por serem um tempo de ocupação bem curto. Já na hepatite crônica, vai ser totalmente o contrário. A gente vai ter um tempo de ocupação mais longo. Existem algumas características clínicas que são comuns em relação às hepatites, como cansaço, febre, urina escura, fezes claras, olhos e pele amarelados, icterícia, né? No Brasil, a gente vai encontrar o quê? Mais comumente a hepatite A, B e C, e na África a hepatite D e E. Os vírus, eles vão possuir formas de transmissão diferentes. No caso, os vírus da hepatite A vai ser por meio de fecal oral, e da hepatite B, C e D, a gente tem por meio também do sangue, sexo desprotegido, seringas contaminadas, objetos perfluocortantes, dentre outros que vocês também viram. E a transmissão materno-fetal. Agora a gente vai focar um pouquinho na hepatite A, que ela é mais comum em crianças, né? Cerca de 75% dos adultos já tiveram contato com o vírus. Vai corresponder a mais ou menos 40% dos casos de hepatite. O vírus da hepatite A, ele é um vírus que é, assim, de RNA com capsídeo. Então, o principal reservatório desses vírus vão ser os seres humanos. E como vocês viram, a transmissão, ela é por via orofecal. Então, a gente vai ter uma transmissão, por exemplo, nessa imagem tá mostrando que a gente tem o quê? Uma transmissão interpessoal, pode ser também por meio de alimentos mal preparados, água contaminada, frutas e saladas contaminadas e a contaminação no meio ambiente, do ambiente, no caso. Esse vírus, ele tem um tipo de evolução aguda, então rapidamente, depois de 7
a 10 dias o paciente ele vai começar a apresentar os primeiros sinais e sintomas. No caso, a gente vai ter o quê? O cansaço, tontura, febre, mal-estar, enjoo, vômito, fezes claras, icterícia, urina escura. O diagnóstico desse vírus, ele vai ser realizado por meio de exames sorológicos. A gente tem também a vacina, né? A vacinação da hepatite A, que ela é fornecida pelo sistema de saúde. O tratamento, ele é basicamente feito o acompanhamento do paciente, o controle, né? E geralmente 99% dos casos de pacientes com hepatite A se resolve com cura espontânea. E 1% desses pacientes pode evoluir para uma hepatite pior, fulminante. Ou seja, o paciente ele vai correr o risco de morte. Como prevenção, a gente tem lavar as mãos, alimentos, a vacinação, né? Que é em crianças de 12 a 23 meses. Agora, a gente vai focar no segundo subtipo, a hepatite E. Outro tipo de infecção viral. Ela vai possuir a mesma característica do vírus da hepatite a mesma forma de transmissão, só que ela é rara, ela é considerada rara no Brasil e mais comum na África. Vai ser por meio da transmissão fecal-oral e ela vai possuir a mesma forma de evolução que a hepatite A, também vai acometer crianças e ela não sofre cronificação. A hepatite B é o principal A hepatite B é o principal tipo de hepatite por transmissão parenteral que a gente tem no nosso país. O vírus da hepatite B, ele é o principal vírus que a gente tem infectando pessoas no mundo inteiro. Ou seja, cerca de 2 bilhões de pessoas estão infectadas no mundo. O vírus que causa hepatite B é o HBV, que ele é um vírus que ele é considerado envelopado. Ele é um vírus, diferentemente do vírus da hepatite A, ele vai ser um vírus de DNA. Ele é extremamente estável, ou seja, cerca de 100 vezes mais infectante do que o próprio vírus do HIV. E vocês viram também que ele vai sobreviver até uma semana fora do organismo. Ele tem um tempo de incubação de 45 a 180 dias. E a gente tem as formas, né, de transmissão, que eu coloquei algumas em relação às agulhas contaminadas, transfusão de sangue, consultório odontológico. E esse gráfico aqui, que é o gráfico de pizza, né, que a gente vê as formas de contágios, né, do vírus da hepatite B, que a gente vê uma grande quantidade está relacionado às atividades heterossexual. Logo depois a gente vê o contato domiciliar, né, os usuários de drogas injetáveis, atividade homossexual, contato domiciliar desconhecido, profissionais da saúde. Vocês viram que a hepatite B ela vai ter 2 formas de evolução. Então, o paciente ele vai ter aquele tempo, né, que eu já falei, de incubação, que ele vai variar em aproximadamente 3 meses. Então, ele pode ter inicialmente uma forma de hepatite aguda, em que se tem uma curta duração e uma menor carga viral. Então, o paciente ele pode passar de uma fase assintomática e evoluir para uma fase crônica. Então, o paciente ele vai começar a ter o quê? Sinais e sintomas. Nessa fase crônica, mais de 6 meses, né? E ele vai ter o quê? Uma maior carga viral. Então, a fase aguda é basicamente o quê? Curta duração, menor carga viral. Fase crônica. Mais de 6 meses e maior carga viral.
A maioria dos pacientes infectados, eles são considerados assintomáticos. Os sinais e sintomas, eles surgem de 1 a 6 meses após a infecção. Para o diagnóstico, né, que vocês viram da hepatite B, a gente vai ter que pedir uma bateria de exames para saber se a pessoa ela foi infectada recentemente ou se ela teve uma infecção recente, uma infecção passada, ou se ela já foi vacinada, se ela já não foi vacinada. A vacinação da hepatite B, ela existe. São 3 doses. A gente vai tomar uma dose inicial, depois de 1 mês a segunda dose, e depois de 6 meses depois de 6 meses da aplicação da segunda dose, a gente vai ter a terceira dose, a dose final, né? Como a gente já viu, o tratamento da hepatite B vai ser por meio de medicações antivirais, que tem como objetivo diminuir a replicação do vírus, vai interromper a propagação da doença. O quarto subtipo da hepatite que a gente vê da infecção viral da hepatite vai ser a hepatite D. Sobre a hepatite D, ela é considerada pouco comum no Brasil, né? Sendo endêmica na Amazônia, e ela tem como forma de transmissão semelhante à hepatite B. E o vírus da hepatite D, ele sempre ele vai estar relacionado, vai estar associado com o vírus da hepatite B, sendo que ele também pode estar associado ao vírus da hepatite C. O vírus da hepatite D, ele é considerado o mais patogênico e o mais infeccioso. Como diagnóstico, ele vai ser dado por meio da dosagem de anti-IgG e IgM. O tratamento ele vai ser o mesmo utilizado nas outras hepatites, medicações antivirais, né? Então, a gente vai ter marcadores de replicação viral, sinais histológicos de inflamação e vai levar em consideração também os sintomas do paciente. E, por fim, a hepatite C, né? Que no Brasil existem cerca de 2 a 3 milhões de pessoas infectadas, né? Ele é considerado o principal tipo de hepatite que pode ser cronificado, né? Então, o principal vírus da hepatite associado à necessidade de transplante hepático é um vírus de RNA envelopado com uma característica similar aos outros tipos de hepatite. A gente vai ter o vírus HCV. A gente tem como formas de transmissão a via parenteral, né? Os sintomas, eles vão começar a aparecer após 1 semana depois da infecção. A gente vai ter aqui a transmissão da hepatite C. Ela é gerada principalmente pelo contato com sangue contaminado, né, com vírus. Como eu já havia falado sobre o vírus, que ele vai estar... Ele é um vírus de RNA envelopado, né? E ele tem um tempo de incubação de 15 a 150 dias. A evolução da hepatite C, como vocês viram, levando em consideração essa imagem, a gente tem que somente 10 a 20% dos casos vai evoluir, né, para uma forma aguda, mas cerca de 80 a 90%, né, uma porcentagem bem grande, vai estar relacionada a forma crônica, né, que ela vai estar dividida em quê? A gente tem que 4% está relacionado ao carcinoma hepatocelular, 40% à cirrose e 6% está relacionado com a falha nos rins. A forma de transmissão da hepatite C, ela é bem similar da hepatite B, né? A gente vai ter a via parenteral, né? Que a gente tem transfusão de sangue, usuários de drogas injetáveis,
pessoas com tatuagem, por exemplo, e a via sexual, que a gente tem materno-fetal, no parto, ou na amamentação. A sorologia que vai ser pedida vai ser o anti-HCV. A principal forma de prevenção para evitar é evitar um acidente ocupacional. Então, a gente não vai ter, na maioria dos casos, nenhum sinal ou sintoma. E se tiver, os sinais e sintomas são os clássicos, como a gente viu, febre, mal-estar, tontura do abdominal. E o tratamento vai ser o mesmo das outras hepatites. A gente tem na fase aguda, sintomático, repouso, fase crônica, grau de acometimento hepático. E a gente deve levar em consideração que não existe uma vacina para hepatite C. Aqui eu só coloquei essa imagem falando um resumão sobre as hepatites, né? Formas de transmissão das hepatites. Hepatite A e E, né? Tem água, alimentos contaminados, contato com outras pessoas infectadas. Hepatite B e D, que tem o contato com sangue, contato sexual, gestação. E a hepatite C, né? Contato com sangue contaminado, a prevenção, lavar bem os objetos, aliás, os alimentos, usar preservativos. Gente, essas foram as minhas referências retiradas do Robbins. Muito obrigada.